Santa Cruz de la Sierra. Serão 3 dias incríveis, vou mostrar tudo pra vocês. Quer ver? Então espera aí. Acabei de chegar no Vaca Morena, onde eu vou almoçar hoje. Tá um pouquinho escuro, eu vim para um lugar aqui mais claro, mas eu já vou aproveitar aqui e vou mostrar para vocês o cardápio. Acabou de chegar um pancito da casa. Gente, eu não sei se é cobrado ou se é da, né? Se faz parte do pacote. Vou saber depois e falo pra vocês. Mas aqui tem chimichurri, picante, berinjela, feijão e dois cremes que eu não entendi bem o que é. Eu vou experimentar e falo pra vocês. E esse pão aqui, hein? Esse pão tá bem bonito, ó. Acabou de chegar o prato, ele vem com acompanhamento com salada. Vem um arroz com queijo. Eu pedi um orro de bife. E acompanha batata e mandioca também. Pedi uma coquinha zero pra balancear, né? E ainda deixei os molhos aqui pra gente finalizar. Gente, eu ia voltar só no final, mas eu preciso mostrar pra vocês. Olha o ponto dessa carne, que carne saborosa, macia. E esse arroz aqui, ele tá tudo de bom, sério. Cremoso, é um arroz de queijo, com queijo, né? Olha, precisei voltar aqui pra mostrar isso pra vocês. Gente, acabei de sair aqui do Vaca Morena. Que restaurante sensacional. Vocês viram o ponto da carne. O arroz cremoso com queijo, salada. Aquele pão com os molhos que eu pensei que ia ser cobrado, não foi. E assim, muito gostoso, vale muito a pena. Se vocês estiverem vindo pra cá, vem aqui no Ventura Mall e vem no Vaca Morena. Onde vocês conseguem comer uma carne nobre assim, no Brasil, e pagar o valor que eu paguei. 180 bolivianos, que na cotação que eu troquei aqui dá aproximadamente 62, 65 reais. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês. Bom, pessoal, acabei de entrar aqui no Ventura Mall. É um shopping como qualquer outro, mas ele tem muita loja. Ele tem tem 3 andares, cinema, várias lojas conhecidas, bem tecnológico. Tem uma aparência de novo, sabe? Apesar de ter um tempo já, ele tem uma aparência de novo. Dentro dele tem um mercado bem grande chamado Tia. E eu tô indo pra lá agora pra comprar algumas coisinhas pro café da manhã amanhã. E agora eu vou dar um rolezinho também, fazer digestão. Acabei de jantar. E vou andar um pouquinho por aqui. Ver se eu acho, se ainda cabe alguma sobremesa ou é melhor voltar pro hotel, porque amanhã o dia
será longo. Fala pessoal, cheguei agora aqui no Airbnb. Vocês vão ouvir um pouquinho de barulho de carro aí, porque eu tô no terceiro andar, tô num apartamento e tem uma janela grande aqui, os carros passam na avenida. Se vocês não estiverem ouvindo, tudo bem, mas se ouvir, já vou avisando que são os carros aqui, não tem muito o que fazer. Eu tô no quarto e vou passar algumas informações para vocês, até que eu achei um pouco... Eu procurei sobre essas informações no YouTube e achei pouco, e as poucas que eu encontrei ainda estavam meio incompletas ou meio confusas. Eu vou explicar passo a passo para vocês, para quem sai de São Paulo chegar até aqui. Eu vim pela Gol, eu saí do Aeroporto Internacional de Guarulhos às 9 horas da manhã, cheguei aqui às 11 da manhã, porém são 3 horas de voo. Aqui tem um fuso horário de 1 hora a menos com relação ao Brasil. Chegando no aeroporto, o aeroporto não é tão grande, o aeroporto de Santa Cruz, ele é um aeroporto até relativamente pequeno. Assim que você desce do avião, você vai passar pela imigração. E o que é exigido na imigração para entrar na Bolívia? Passaporte válido, não precisa de visto. Você pode usar também o RG, se ele estiver em boas condições, um RG aí de 5 anos para cá. Eles falam 10, né? Mas a gente muda tanto, eu prefiro de 5 anos para cá. Mas o ideal é você ter o seu passaporte, né? Tem o seu passaporte, fica bem mais fácil do que você ficar dependendo de RG. Você precisa da Carteira Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela. Como eu sou precavido e sei que vocês também serão, tragam tudo, gente. Eu costumo dizer, qualquer viagem que você for fazer, pega aquela sua pastinha, coloca tudo ali impresso, tudo. Reserva de hotel, passagem, seguro viagem. Por exemplo, aqui não é obrigado a ter seguro viagem, mas eu fiz seguro viagem para os 4 dias que eu vou ficar. Saiu super em conta. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês também queiram fazer o seguro viagem. Vai ser bom para vocês, o preço é bom e também dá aquela forcinha aqui pro canal. Depois que você passar a imigração, aí é tranquilo. Você vai pegar a sua mala, caso você tenha despachado. Hoje em dia, a gente tá despachando tudo, né? Por mais que você pegue mala de mão, chega lá no voo, eles pedem para você despachar. É só um desabafo, enfim. Já passou. Mas você pega a mala na esteira, sai, e assim que você sair, eu vou orientar vocês aqui, tá bom? Quando vocês saírem no desembarque internacional, vocês vão virar à direita. Virando à direita, vocês vão até o final do corredor. Aí vocês vão encontrar casa de câmbio, vocês vão encontrar uma loja de chip de celular. Eu vou dar uma dica para vocês. O câmbio no aeroporto, ele não é tão diferente do câmbio paralelo que tem aqui, mas ele ainda é um pouco mais alto. Não comprem, não troquem seu dinheiro no Brasil, porque não vale a pena. Para vocês terem uma ideia, a cotação oficial tá 1,20 para R$1. No aeroporto tava 2,40 bolivianos por real. Porém, eu consegui aqui uma cotação paralela com uma pessoa de confiança, uma assessora. Eu consegui por 2,80. Então, cada R$1, 2,80 bolivianos. Olha a diferença. Então, façam o seguinte. Pegue ali naquela casa de câmbio, pelo menos uns 100 bolivianos, pelo menos isso, para você pagar o táxi. Quando eu falo táxi, tem táxi também, mas tem o Uber. O Uber aqui é chamado de InDrive. Na saída ali você já pode solicitar o Uber, né, que a gente chama, que é o InDrive. Já baixa o aplicativo no Brasil para já chegar na Bolívia com o aplicativo. Se você não... Tem o eSIM que você já compra no Brasil, já carrega para quando você chegar já conectado em Santa Cruz. Tem uma casinha lá que vende chip, pelo menos no preço de hoje, tava 60 bols. Então não tava tão caro também. Com a cotação que eu peguei aí em torno de R$18. E você pode pegar o chip, colocar e já sair do aeroporto conectado também, beleza? Eu solicitei o carro, eu paguei 20 bols. Só que aqui no aeroporto, eles, diferente pelo menos do Brasil, que ele entra no aeroporto, te pega e sai, aqui eles têm que entrar no estacionamento do aeroporto, pegar você e sair pelo estacionamento, só que não tem a tolerância. A partir do momento que eles entram, eles têm que pagar o estacionamento, e claro, né, não são eles que pagam, somos nós. Então, na hora que tá saindo do estacionamento, eu tive que pagar mais 10 bols do estacionamento. E aí foram 20 pro motorista, mais 10 do estacionamento. Bom, pessoal, com relação à hospedagem. A hospedagem, eu sempre costumo dizer que depende da característica de cada viajante. Como eu disse, muito barulho de carro.
Depende da característica de cada viajante. Por quê? Tem viajante que prefere um hotel muito próximo do centro, tem viajante que prefere um hotel próximo de tudo, como mercado, padaria, restaurante, pontos turísticos. Tem aquele viajante que não abre mão do café da manhã. Então, para você escolher uma hospedagem, fica difícil eu dar uma opinião para vocês. O que eu posso falar é como eu faço para escolher a hospedagem. Por exemplo, aqui eu peguei o Airbnb, que estava bem mais em conta do que o hotel com café da manhã. Esse Airbnb é completo, tem 2 quartos, 2 banheiros, tem cozinha completa, todos os mantimentos, só que não tem café da manhã. Fui ao mercado, comprei pão, comprei frios, super barato aqui, depois eu vou falar de preços para vocês. E faço meu café da manhã, vou fazer, né? Meu café da manhã amanhã tranquilo e vou partir para os meus compromissos. Como aqui é um país bem cultural, tem muitos artesanatos, tem pessoas cantando, dançando aqui na rua. E como já não ia ter o café da manhã, eu preferi pagar mais barato e sair daqui para o centro, por exemplo, a pé, para eu ir poder passando pelas ruas. Gosto de me perder pelas ruas para poder encontrar uma ruazinha, um bar, um restaurante. Bom, pessoal, por enquanto é isso, tá bom? Cheguei aqui, hoje foi o dia apenas de chegar, sair para comprar alguma coisa, passar esse recado para vocês. Eu filmei algumas coisas também lá no shopping, mas eu vou fazer isso com mais calma. Agora eu vou descansar um pouquinho, porque amanhã o dia será longo. Eu vou sair daqui por volta de 9h30 da manhã e vou passar o dia todo aí na cidade. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é meu dia de folga, hein? Pra quem não sabe, eu vim a Santa Cruz para resolver alguns problemas, participar de algumas reuniões, mas como todo viajante eu deixei um dia para eu poder turistar, né? Que ninguém é de ferro. Hoje eu vou sair pelas ruas de Santa Cruz, provando comidas típicas, vou ao mercado municipal, vou na praça mais importante que tem aqui e claro, né? Você vem comigo. Bora! Eu tracei um roteirinho com algumas coisas que eu queria conhecer e agora eu tô seguindo aqui a pé mesmo. Deve dar aí por volta de uns 4 a 5 quilômetros. Vai ser bem legal. Entrando agora no Mercado Los Poços, tem de tudo aqui, tem roupa, comida, sapato, enfim, tem de tudo aqui. São 4 andares de mercado. Achei que era um andar só, estilo mercado municipal, né? Mas aqui é um mercado municipal bem grande, onde o pessoal faz bastante compras aqui. Eu vou andar pelas ruazinhas e já mostro pra vocês.
Tá um cheiro tão gostoso que vocês não têm ideia. E assim, é uma comida muito colorida, sabe? Muito saborosa, muito chamativa. Eu vou ter que experimentar alguma coisa aqui, mas só mais tarde. Cheguei agora na região central de Santa Cruz, na Praça 24 de Setembro. Aqui é um ícone da cidade porque foi declarada a independência nessa região. Até 1910, essa praça já se chamou Praça das Armas, Praça da Concórdia. E em 1910, esse cara aqui, o Coronel Inácio Varmer, ele declarou a independência de Santa Cruz, livrou ela dos espanhóis. E em homenagem a esse coronel, o Coronel Inácio, que declarou a independência no dia 24 de setembro de 1910, esse monumento foi erguido e o nome da praça é esse. Não sei se tem muita importância, mas é uma coincidência, né? Reparem que ele nasceu no dia 21 de novembro de 1816. E ele morreu no mesmo dia, no dia 21 de novembro de 1920. Que interessante, né? Bem louco! Você consegue subir aqui na igreja para ter uma visão de cima. Custa apenas 3 bolivianos, menos de R$1. É mais para organizar mesmo, para manter limpinho, né? Vamos subir até lá agora. Cheguei aqui no primeiro andar. Você já tem uma visão aqui de cima da igreja. Tem uma visão da praça também. Mas vamos subir, vamos até lá no último. Chegamos agora aqui no segundo andar. Aqui o pessoal já começa a colocar cadeados. Já tem uma visão bem ampla. Bora continuar subindo. E aqui no último andar, o relógio ainda funcionando. Muito legal, né? Bem ao lado dela, aqui do lado... Você tá de frente para a catedral, do lado esquerdo dela. Tem um corredor que a gente consegue entrar aqui e ir num espaço maior. Um espaço que o pessoal falou que tem alguns artesanatos, algumas comidas locais. Olha isso aqui, gente. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui é assim, ó, é na rua mesmo, tem vários doces. Ainda tá cedo, tem que levar em consideração também que é feriado hoje, né? Então muitas barraquinhas estão fechadas, mas tem algumas barraquinhas abertas aqui, nesse espaço. Se não fosse feriado, estaria melhor, viu? Teria mais barraquinhas abertas.
Deixa eu sentar aqui do lado do seu Raul Otero. Gente, umas considerações aqui. Eu tô achando a praça bem limpa, bem organizada, tá? Uma coisa que eu tô notando muito aqui sobre os artesanatos, a parte cultural, ela é muito viva aqui. Em cada esquina você tem galerias, você tem barraquinhas de artesanato, tem histórias tocando música. Eu achei muito legal. Por exemplo, diferente do centro de Cusco, por exemplo. Eu achei que lá em Cusco faltou isso. Quando cheguei a Cusco, eu imaginava que cada ruazinha ia ter barraquinhas, em cada esquina ia ter muita cultura. Eu vi muita música, né, povos andinos, mas eu senti falta de um centro de artesanato lá em Cusco. Agora aqui, em cada lugar que você vai, tem muita cultura e muito artesanato. Gostei, fica esse ponto positivo aí. Bem perdida aqui onde eu tô andando. Encontrei esse restaurante bem típico aqui. Pedi um chicharrón de surubi. Ó como é que é bem simples. Eles anotam o pedido aqui e agora eu tô aguardando. É bem simples, então é bem típico. Consegui encontrar aqui uma comidinha e vou mostrar pra vocês. Olha só, pessoal, chegou aqui o meu prato. É um chicharrón de surubim, que é um peixe muito saboroso. E a aparência tá muito boa. Vou experimentar aqui, mas tenho quase certeza que vai estar muito gostoso. Vamos lá, pontos positivos e negativos de comer num lugar onde não é turístico, tá? Não tinha nenhum turista aqui. Realmente é bem no finalzinho das ruas aqui de Santa Cruz. Ponto positivo, comida muito saborosa. Vocês viram que a comida é muito colorida, né? Muito bem temperada. Tem um molhinho picante para quem gosta, eu gosto. Outra coisa, o valor. Vocês viram aí que acho que não deu nem 20 reais, né? Uma coisa assim, 15 reais, não sei. E ponto negativo, eu pedi um chicharrón de surubim, que é um peixe, e acompanhado veio panceta, veio barriga de porco, né? Junto com peixe. Pra quem gosta de porco, como eu, por exemplo, foi maravilhoso, né? Eu gosto de peixe, gosto de porco, então foi tudo bem. Se você estiver vindo pra cá, toma cuidado, porque às vezes a pessoa, ela pede peixe porque ela não come carne, ou porque ela não gosta de porco, enfim. Mas aqui, pelo menos onde eu vim, eles servem junto com porco. Pra mim foi excelente, tá? Então, eu não vou colocar nem como ponto negativo. Eu vou colocar um adendo aí, caso você não goste de carne. Agora, um ponto negativo que eu achei, tá? Mas, infelizmente, faz parte, né? Em qualquer lugar tem. Muitas crianças, muitos idosos que vinham na mesa pedir. Aí você dá a moeda pra um, dá pra outro, aí não dá pro outro. Você não fica em paz pra comer assim, sabe? Caso você não goste, também não compensa, tá bom? No shopping, no Ventura Mall, tem uma loja lá, um restaurante, na verdade, chamado Casa de Camba. E eu vou ver se eu vou lá hoje e mostro pra vocês. Lá tem todos os pratos turísticos, né? Turísticos. Todos os pratos típicos da Bolívia, por um preço razoável também. Você pode experimentar com calma ali na praia de alimentação, sem precisar passar por isso, tá? Aqui ficam várias casas de câmbio, uma do lado da outra. E hoje é feriado, mas nos dias comuns ficam muitos cambistas aqui também. Trocando na verdade, né? Bolivianos por reais, por dólar, por euro. Assim, não é muito confiável, entendeu? O pessoal fala aqui que às vezes tem notas falsas. Como a gente não conhece, é melhor pegar de quem é confiável, né? Mas se quiser arriscar aí uns 100, 200 reais... vai ter uma cotação melhor ainda do que a cotação que eu peguei. Voltei aqui pra feirinha e realmente o pessoal acordou tarde mesmo. Eu passei aqui de manhã, vocês lembram que não tinha nada, né? Agora tá totalmente lotado.
Gente, esse restaurante aqui ao lado do mercado Los Pozos é excelente. Não tem contra, só prós. O preço é sensacional, 22 bolivianos, isso não dá nem 10 reais. 2 pratos bem servidos, temperados, muito gostoso e, cara, ambiente limpo, organizado. E aqui ao lado do mercado. Recomendo, e olha, 22 bolivianos, dá pra comer bem aqui. Já tô com vontade de voltar. Vou mostrar pra vocês o Airbnb que eu tô ficando. Fica aqui num apartamento, aqui no endereço Charcas 1066. Aqui na porta de entrada já tem um espelho gigante. O apartamento é bem grande, tá bom? Ó, tem essa sala com sofá, uma cozinha completa, fogão, geladeira, máquina, micro-ondas, um armário com mantimentos, uma pia dupla, televisão, e aqui tem uma varanda grande também. É um bairro residencial. Ó, tô no 3º andar. Bem gostoso aqui. O valor foi muito bom também. Vou mostrar agora pra vocês os quartos. Esse aqui é o primeiro quarto. Não liga bagunça, né? O quarto está sendo usado, então não tem como estar arrumado. Tem aqui um closet bem grande e tem um banheiro. São 2 suítes. Aqui tem um outro quarto com uma cama de solteiro e também com banheiro e um closet aqui. Eu achei muito espaçoso, muito grande, confortável, num bairro bem tranquilo, com exceção dessa avenida, né, que fica passando carro toda hora, mas não dá para ter tudo, né? Então, não tem café da manhã, mas o valor foi excelente. Fica a 1 quilômetro da Praça Central, gostei bastante. Acabei de chegar, agora são 4 horas. Pela primeira vez eu precisei ligar o ar-condicionado, porque hoje tá fazendo calor, hein? De manhã tava frio, e aí abriu o sol, não parou mais, só esquentou até agora. E mais tarde eu vou fazer a parte norte. Eu vou ali no Pátio Design e vou no Ventura Mall, que me indicaram uma sorveteria lá chamada Vaca Fria. Disseram que eu preciso provar. Então já que disseram isso, quem sou eu para negar, né? E daqui a pouco eu tô saindo. Retornei agora no Ventura Mall, agora à noite. Eu ia passar lá no Pátio Design, que é um complexo de lojas também. Lá tem uma churrascaria muito boa. Segundo informações, é a melhor aqui de Santa Cruz. Eu até ia nessa churrascaria, mas como eu passei o dia comendo comidas típicas, né, experimentando várias coisas, sopas, sucos, empanadas, vários pratos, e aí eu não tô com fome para ir numa churrascaria, ainda mais sendo a melhor churrascaria de Santa Cruz, eu ia querer aproveitar bastante, né? Um outro lugar que eu ia também, eu vou deixar a imagem aqui, é numa pracinha que tem um avião de verdade. Porém, o pessoal falou que não é muito seguro ir lá, então vamos deixar para uma outra vez. E um mercado também, acho que é mutuarista, se eu não me engano, mas eu vou colocar o nome aqui embaixo, que é um mercado de roupas, essas roupas típicas também, que é muito legal, tem comidas típicas lá também, só que devido ao feriado, a maioria das lojas também estão fechadas, né, das barracas. Então, para que ficar indo lá, tá tudo fechado, deixa para uma próxima vez. Pessoal, lembra que eu falei pra vocês que aqui no shopping tem um restaurante La Casa del Camba. Aqui são só comidas típicas. Vou deixar aqui, ó, pra vocês printarem, pra vocês saberem quais são elas. Mas são todas comidas típicas daqui. Eu comi aquele manjarro batido de charque. Não, eu comi o tostado. Manjarro tostado de charque.
Agora eu tô com vontade de comer o batido pra saber como que é, qual a diferença. Olha, pessoal, tem comidas muito boas aqui por, nossa, muito barato, ó. 28 bolivianos, 30 bolivianos. Dá pra comer muito bem. E isso aqui é preço de shopping, tá? Vocês viram que durante o dia eu consegui comidas por 8, 9 reais, tá? Então mesmo no shopping, se você quiser comer aqui no conforto do shopping, você consegue pagar bem barato. E esta aqui é a famosa vaca fria. Depois que eu pegar uma comidinha lá, com certeza virei aqui, que o pessoal super indicou. Tem vários sabores. Mais tarde eu venho aqui. Gente, eu fui pedir o majal. Não é majal, é marral. Então é marral batido, entendeu? Então não é majal, ele me corrigiu ali, é marral batido. Ó, chegou meu prato, marral batido, acompanha yuca, que é a mandioca, platanos, que é a banana da terra, tomate e huevo, com a geminha mole. Tudo isso aqui, mais uma coca de 500 ml, ficou 51 bolivianos. Ontem eu provei o marral tostado e hoje o marral cremoso, né? O marral que eles falam que é marral batido. É como se fosse um risoto de charque, entendeu? Os dois são muito bons, o sabor dos dois são muito bons, mas se eu pudesse escolher um só, eu escolheria o tostado. O tostado eu achei que o sabor do arroz com o charque ficou mais acentuado, assim, sabe? Então dá pra comer os dois tranquilamente. Se eu for num lugar que só tenha o batido, eu vou comer, sem problema algum. Mas se puder escolher, eu prefiro o tostado. Cheguei agora na praça 24 de setembro, bem mais movimentado. Não sei se é porque é um sábado à noite, provavelmente sim. Mas é bem mais colorida. A igreja tá linda. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá um vento forte. Talvez fique um barulho aí, mas vai dar pra ver sim. E o trânsito aqui também tá... Olha... O pessoal não tem muita paciência, não. Esse é o Boteco. Dizem que é o reduto dos brasileiros aqui de Santa Cruz. Brasileiros que querem conhecer bolivianos e bolivianos que querem conhecer brasileiros. Eles se juntam, bebem, comem alguma coisa, se divertem e ficam felizes aí até de madrugada. Acho que eu não tenho mais idade pra isso não, viu? Aham, sei. Eu saí lá da praça 24 de setembro e resolvi vir a pé até o hotel, que dá mais ou menos 1,5 km, 1,6 km. E tô vindo aqui, tá uma noite gostosa pra caminhar. Do nada, eu chego onde? Vou mostrar pra vocês. Naquela praça que eu havia falado mais cedo. Olha aí, ó. Isso aqui é um avião de verdade que foi apreendido pelo governo boliviano. Ele tava levando droga e aí ele conseguiu ser interceptado, pousou ali na região da Amazônia boliviana e foi trazido pra cá. Bom dia, bom dia, bom dia. Já estou aqui no aeroporto de Santa Cruz. Tá um silêncio aqui. Tô acostumado com o aeroporto silencioso assim não. Já retorno ao Brasil. Foi uma experiência muito boa, apesar de não ter vindo especificamente para turismo, mas me surpreendeu Santa Cruz. Preciso conhecer outras cidades para saber como que é a diferença de cultura, a diferença na alimentação, nas comidas típicas, nos povos, enfim. Mas falando especificamente de Santa Cruz, me surpreendi. Tem uma economia boa, apesar do pessoal estar reclamando um pouquinho do presidente, mas isso aí no Brasil a gente já
Já acostumou, né? Infelizmente a gente já acostumou. Então é isso, gente. Acaba aqui minha viagem para Santa Cruz. Espero voltar. Já deixe seu like, já compartilha com aquelas pessoas que querem viajar para cá, que gostam de viajar. Dá essa moral aí, beleza? E até a próxima viagem. Valeu!